Olá, pessoal, pessoal chegando, boa noite. Sexta-feira, olha o Dr. Rodrigo já chegando aqui. Vou enviar. Passei um tempo sem fazer live, passei uma semana. Olá, Dr. Rodrigo, tudo bem? Tudo bem? Prazer enorme estar aí com vocês, com você. Obrigado pelo convite. Vamos ver se eu vou honrar esse convite à altura dos seus espectadores. Com certeza vai. Dr. Rodrigo, seja muitíssimo bem-vindo. O pessoal tem certeza que conhece o Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo, eu falei assim, eu vou ler o currículo rápido aqui, mas o currículo do doutor é enorme. Eu vou fazer, então, um pequeno resumo, porque realmente é muito gabaritado, estuda muito, é uma pessoa muito capacitada. Li o livro do doutor ontem, fantástico. Obrigado. Vamos falar dele hoje também, né, doutor? Vamos sim, vamos bater um papinho. Até vou disponibilizar para vocês para sorteio, viu, Gabi? Ai, que O livro ótimo! Fundamentos do Direito Penal Mínimo, está pela Tiran. Aí você vê como você Ai, que sorteia ótimo! aí. Com certeza, pode deixar, será feito, viu, pessoal? Obrigado. Livro de primeira. Pessoal, o Obrigado. doutor Rodrigo, ele é doutorando em Direito Penal pela Universidade de Buenos Aires, na República Argentina. Ele possui título de mestre em Direito na área de acesso à justiça e direito processual. É pós-graduado em Criminologia, Política Criminal e Segurança Pública pela Unidep, possui pós-graduação em Direito Privado pela Universidade do Rio, Universidade Grande Rio, Unigran Rio. Ele é pós-graduado em Direito de Família e Sucessões, olha que bacana também. Possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito de Varginha, mineiro também, que nem eu, muito bacana. É defensor público no estado de Minas Gerais, membro eleito do Conselho Superior da Defensoria Pública do estado de Minas, pelo biênio de 2011-2013, pessoal, e autor de diversos artigos, diversas obras, principalmente uma fantástica que eu tive a oportunidade de ler ontem, que é Teorias da Conduta no Direito Penal, um estudo simplificado. E olha, está simplificado, mas é bem denso, pessoal, tem muito conhecimento ali agregado. Doutor Rodrigo, esteja se sentindo muito bem-vindo. Eu agradeço, não sou digno de tantos louvores e te agradeço aí pelo convite. Para mim é sempre importante a gente divulgar conhecimento. Conhecimento que é guardado é conhecimento desaproveitado. Eu tenho esse tempo, essa bagagem de profissão, são quase 15 anos como defensor público, mais um período como advogado, e como professor, oxalá, quase 20. Mas estamos indo. Para mim é uma honra estar aqui, Gabriela, aceitar seu convite. Eu queria fazer uma propagandinha aí das traduções que faço para um dos meus co-orientadores no doutorado, que é o professor Zaffaroni. Eu tenho aí a Doutrina Penal Nazista, que eu traduzi, uma obra do professor Zaffaroni. Nós temos aí a nova crítica criminológica, também do professor Zaffaroni, que é publicada pela Tiran, tradução minha. E agora a gente lançou um pequeno livro, que é do professor Zaffaroni com o professor Matias Bailoni, todos da Universidade de Buenos Aires, chamado Dogmática Penal e Criminologia Cautelar. Ele está saindo fresquinho, está no forno aí para vocês. Eu tenho tido esse contato íntimo com o professor Zaffaroni em razão das minhas pesquisas, do meu doutorado e das minhas investigações sobre nazismo, fascismo e direito penal daquele tempo, né? E que não deixa de ser o direito penal do nosso tempo também. Mas a minha missão aqui é falar aquilo que nós havíamos conversado sobre os funcionalismos penais, não é? O que vem a ser o funcionalismo penal, o que é isso, de onde veio. Inicialmente, eu queria dizer para todos que a gente tem uma visão que é aquela dada pelos bancos da faculdade, nós adquirimos os bancos da faculdade, de que o direito penal brasileiro adotou a vertente finalista, onde o comportamento do indivíduo, ou a ausência do comportamento,
sempre teria um contexto de obtenção de uma finalidade qualquer. Isso foi desenhado pelo jurista alemão Hans Welser no início do século passado. E isso gerou uma modificação gigantesca em toda a dogmática penal. Eu posso dizer que o Hans Welser, ele foi para o direito penal o que Jesus Cristo foi para o mundo. Ele causou uma avalanche de modificações em tudo aquilo que nós vínhamos em dogmática. Aqui eu quero deixar claro, em dogmática penal. Mas muito se questionou a respeito desse desenvolvimento de uma teoria finalista para o comportamento humano. Chegou-se a questionar de que a dogmática, o ensino do direito penal, estava divorciado das realidades mundanas. O direito penal ele estava se afastando cada vez mais daquilo que acontecia na rua, na nossa casa, no nosso ambiente social. E aí, dois seguidores do professor Hans Welser, um deles que veio a ser o professor da Universidade de Munique e outro da Universidade de Bonn, respectivamente estou falando de Klaus Hoxin e Gunther Jacobs, desenvolveram um questionamento sobre o finalismo. Eles passaram a pensar em que o comportamento ativo ou omissivo sempre teria um lado de serviência à sociedade. Daí eles começaram a perquirir qual seria a função do direito penal. Por isso, funcionalismos. O primeiro a desenvolver uma teoria funcionalista, a se perguntar qual é a função do direito penal, foi Klaus Hoxin. Klaus Hoxin, ele entende como sendo a função do direito penal a proteção aos bens jurídicos. E a partir do momento em que ele vê como função do direito penal a proteção dos bens jurídicos, todos os conceitos relacionados à teoria analítica do delito, aquilo que eu vou entender como comportamento ou conduta humana, resultado, nexo causal, tipicidade penal, as causas excludentes da ilicitude, as dirimentes da culpabilidade, eu estarei centrado na proteção do bem jurídico. Por isso que o conceito de comportamento para Hoxin é diferente do conceito de comportamento de Jacobs, que desenvolveu outra vertente funcionalista. Hoxin centra-se na teoria da proteção dos bens jurídicos. E, por isso, ele cunha um conceito analítico do crime próprio a essa teoria dele. O conceito analítico de Klaus Hoxin para o crime, ele é tripartido também, como o era para o Welser, seu professor e pai do finalismo. Ele cria um conceito analítico centrado no fato típico, na ilicitude, e aquilo que era chamado de culpabilidade, ele chama de reprovabilidade. E dentro dessa reprovabilidade, como um elemento do conceito tripartido do crime, ele agrega os seguintes elementos. A culpabilidade em sentido estrito, que seria a verificação da capacidade de compreendimento do caráter ilícito do fato. O princípio da necessidade da pena e também inclui aí o princípio da insignificância. O Klaus Hoxin, ao perguntar sobre qual seria a função do direito penal e ao concluir que para ele seria a proteção do bem jurídico, ele cria um conceito analítico, uma dogmática voltada nesse centro, a proteção do bem jurídico. Tudo aquilo que ele vai dizer sobre fato típico, e aí seus elementos, a conduta humana, o resultado, o nexo causal, a tipicidade penal, estão centradas nesse elemento, proteção do bem jurídico. Da mesma forma, tudo aquilo que ele vem a dizer sobre excludentes da ilicitude do comportamento, da ilicitude do fato,
as principais delas, aqui no Brasil, o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de um direito. E ainda a extralegal, consentimento do ofendido, centrar-se-ão no bem jurídico, na proteção do bem jurídico. Da mesma forma, esses elementos da reprovabilidade, que seria a culpabilidade na doutrina tradicional. Na reprovabilidade, ele centraria a culpabilidade em sentido estrito, o caráter reprovatório que o indivíduo merece em razão de ter ofendido esse bem jurídico, o conhecimento de que fez essa ofensa e a capacidade de assim tê-la feito, a necessidade de se aplicar uma pena e a relevância ou não da significância dessa ofensa. Klaus Roxin desenvolve a sua teoria funcionalista do direito penal. Nesse ponto, é bom ressaltar que ele fez isso buscando um substrato teórico na criminologia e na política criminal. Tanto é que o seu funcionalismo, esse funcionalismo que nós chamamos de teleológico ou moderado, é conhecido como o funcionalismo da política criminal, porque agrega elementos próprios da sociedade, como a necessidade ou não da aplicação da pena e o princípio da insignificância, como sendo excludentes da incidência do fato ao delito, da reprovação ao comportamento. Então, segundo Klaus Roxin, e agora eu vou simplificar mais ainda, o furto de uma caneta Bic seria afastado esse comportamento pela insignificância da lesão jurídica que foi provocada ou pela desnecessidade da aplicação da pena em razão de ser o direito penal um instrumento muito forte para cuidar de um objeto de tão só menos importância. Então, para o Roxin, o furto de uma caneta Bic não seria um crime, analiticamente falando. Ao revés, essa é a teoria chamada moderada ou teleológica. Ao revés, eu tenho um extremo. Se eu tenho uma teoria moderada, evidentemente eu vou ter uma teoria radical, não moderada, extrema. Daí nasce um outro pupilo, um outro aluno do Hans Welzel, pai do finalismo, que vem a ser Gunther Jacobs. Jacobs nada mais, nada menos era do que um dos principais teóricos do estudo sobre a sociedade. Jacobs é professor vivo, ele trabalha, mas agora afastado de suas atribuições como professor titular, ele está jubilado, que nós chamamos assim, da Universidade de Bonn. O Gunther Jacobs é famoso pelo direito penal do inimigo, né? E muitas pessoas pensam que foi ele o criador do direito penal do inimigo, mas não. O direito penal do inimigo sempre existiu, desde as caças às bruxas, desde os movimentos inquisitórios, desde todo o funcionamento do Estado, ou o maniqueísmo das organizações mandantes da sociedade, aquelas instituições que diziam quais seriam os rumos sociais, se valeram do direito penal e aplicavam esse direito penal do inimigo. Mas Jacobs nada mais, nada menos fez do que ressuscitar essas ideias para a atualidade. Mas antes de eu falar de direito penal do inimigo, eu preciso explicar qual é a função do direito penal para o Gunther Jacobs. Jacobs, ele parte das ideias de dois chilenos, biólogos, por incrível que pareça. Francisco Maturana, um biólogo chileno, elaborou um estudo a respeito dos ecossistemas em várias sociedades de animais, em vários coletivos. Essa teoria do sistema demonstrava, por exemplo, como as formigas se comportam, como as abelhas se comportam, como os moluscos se comportam naquele ecossistema. Daí, um grande filósofo, Niklas Luhmann, trouxe essas ideias de sistemas biológicos, biosistemas, para a sociedade. E trouxe para as ciências sociais como um contributo enorme
essa questão de se estabelecer como que as sociedades humanas, a nossa sociedade, se comporta, como ela funciona sistematicamente. Por isso, o nome funcionalismo sistêmico ou radical. O Niklas Luhmann compreende que a sociedade humana ela funciona de uma maneira ordenada, ou ao menos se espera uma certa ordem de acontecimentos, ordem concatenada de acontecimentos. Você, Gabriela, a Maria Gabriela, nesse momento, eu e os ouvintes e os nossos assistentes, esperamos que você conduza essa charla, esse bate-papo que nós estamos tendo aqui. Se você, por exemplo, começasse a cantar uma música italiana, isso desvirtuaria, não que não seja lindo, porque eu adoro música italiana e acredito que todo mundo vai gostar, mas desvirtuaria a expectativa que eu, como orador, e todos os assistentes teriam. Da mesma forma, se eu chegasse aqui e ao me apresentar e começasse a contar uma piada, ao invés de falar sobre funcionalismos penais, eu frustraria todas as expectativas que vocês criaram sobre mim. Eu causaria uma desordem. E o que eu quero dizer com isso? Os nossos sistemas, as nossas interações, são chamadas de interações autopoéticas pelo Niklas Luhmann. O nosso sistema social é autopoético. O que é isso? Cada um de nós exerce um papel, ainda que por menor que seja, no funcionamento social. Se você é casada, se você tem filho, ao seu filho e ao seu marido existem expectativas que nas tratativas do relacionamento de vocês, ele espera que você tenha atitudes ou omissões e você espera dele e vice-versa. Todos nós no meio social exercemos algum tipo de papel. Todos nós na sociedade exercemos alguma função, por menor ou mais rasa, ou maior e mais importante que ela seja. Um juiz deve julgar, um promotor deve fiscalizar a lei, deve ser o titular da ação penal, um defensor público deve defender os acusados ou viabilizar o acesso à justiça a quem não tem, o médico deve realizar as consultas, atender as pessoas, o padeiro tem que fazer o pão na padaria de manhã cedo para a gente poder comprar e comer. O açougueiro tem que ter carne fresca, tem que vender carne para a gente. Cada um tem o seu papel. Isso cria expectativas. Eu vou um pouco mais longe. O nosso sistema de trânsito é o melhor exemplo de expectativas normativas. Quando o sinal está vermelho, qual é o comando que você recebe ao visualizar o sinal vermelho? Eu devo parar. Ao revés, se para você o sinal está vermelho, para alguém esse sinal estará verde. Ou para o pedestre atravessar a faixa, ou para o outro carro da outra rua poder atravessar o cruzamento. Se você descumpre o comando sinal vermelho atravessando, você frustra a expectativa do pedestre, que poderia atravessar tranquilamente, e frustra também a expectativa do outro carro que está na rua paralela no cruzamento, que poderia cruzar com liberdade e tranquilidade. Segundo essa teoria do sistema autopoético, a sociedade foi feita para funcionar como uma perfeita engrenagem que anda para cima e para frente, sempre em constante evolução. Niklas Luhmann desenvolveu muito isso e o Gunther Jacobs copiou essas ideias e adaptou-as ao direito penal. E aí ele trouxe um ponto importantíssimo em termos de teoria funcionalista do direito penal. Jacobs concluiu que, para ele, a função do direito penal é garantir a idoneidade do sistema,
garantir a vigência das expectativas, proteger as expectativas. E como eu protejo as expectativas dos demais? Fortalecendo o sistema regulatório, que para nós no direito penal é a lei penal. Se eu fortaleço a lei penal, eu fortaleço a expectativa minha para com o outro, sua para comigo e vice-versa, de que nós nos comportaremos de acordo com as expectativas dos outros. Nós exerceremos e cumpriremos fielmente o nosso papel. E esse papel, eu abro um parêntese, ele pode ser atribuído a nós, introjetado por nós ou alcançado por nós na sociedade. Nesse ponto, é importante que nós tenhamos a ideia de que o direito penal para o Jacobs, no seu funcionalismo radical, no seu funcionalismo sistêmico, visa a manutenção, a função do direito penal visa a manutenção do sistema, o fortalecimento da norma jurídica, o fortalecimento do sistema de justiça criminal, o fortalecimento de toda e qualquer norma. E, em havendo uma mínima ou qualquer frustração dessa ordem, desse sistema, dessas expectativas, a lei penal deve ser aplicada não no sentido de punir o infrator. Esse não é o sentido principal para Gunther Jacobs. O principal sentido, e aí a função do direito penal para ele, é punir aquele desviante como uma forma de dizer a todos os demais membros da sociedade que aquela norma que foi descumprida continua vigente, continua forte, e nós que cremos nela devemos continuar acreditando. A função do direito penal para o Gunther Jacobs é proteger a vigência, a força cogente da norma jurídica. Essa é a função do direito penal. Lá no exemplo que eu dei, no caso do funcionalismo teleológico moderado do Klaus Roxin, em que a caneta Bic, o furto de uma caneta Bic não seria crime por faltar significância da lesão jurídica e desnecessidade de aplicação da pena, porque o direito penal é um ramo muito duro do direito por portar a maior sanção, a mais grave, e em total desproporcionalidade com a ofensa produzida pelo comportamento, subtrair para si ou para outrem, caneta Bic. Aqui para o Jacobs, não tem isso. Aqui para o Jacobs, qualquer lesão a bem jurídico é justificável não pela lesão, mas como um mecanismo de fortalecimento da rigidez, da cogência, da força normativa da norma penal. Aqui o furto da caneta Bic para o Jacobs é furto e deve ser punido. Não com o objetivo de punir o infrator somente, mas para trazer aos demais espectadores do sistema, aquelas pessoas que vivem sob a égide do sistema social, que a subtração de outra caneta Bic por outra pessoa ensejará a aplicação daquela norma. Jacobs critica Roxin no seguinte sentido: a partir do momento em que eu fundo a função do direito penal na proteção do bem jurídico e permito que o direito penal só seja usado quando o bem jurídico sofrer uma ofensa de tal gravidade, que justifique o manejo do direito penal, chegará um momento em que, de tanto afastar a aplicação do direito penal, aquele dispositivo que protege o bem jurídico perderá a sua força no âmbito social. Eu deixarei de acreditar no crime de furto. Deixarei de acreditar no crime de furto. O furto cairá na denominada adequação social, que para aqueles que estudam um pouco de direito penal, sabem que o princípio da adequação social é um dos princípios do direito penal mínimo
ou direito penal equilibrado, conforme chama o Rogério Greco. É um dos princípios que afastam a tipicidade material e afasta por si, então, a criminalização desse comportamento. Para o Jacobs, a violação da norma, por menor que seja, merece a incidência, a tutela do direito penal. Não importa se o furto é de uma caneta Bic ou se a lesão corporal é um peteleco qualquer. Se isso por si só ofende a norma jurídica, para Gunther e Jacobs, a função do direito penal é ser aplicada ao caso, no sentido de fortalecer a confiança dos demais membros desse corpo social de que aquele dispositivo está vigente, está forte e eu posso confiar nele. Esses dois funcionalismos são diametralmente opostos. Eu posso dizer que o funcionalismo do Roxin é um funcionalismo até não tão moderado, mas muito próximo da imoderação. Ele praticamente aplica o direito penal somente aquilo que mereça ser tutelado em razão da gravidade da ofensa ao bem jurídico. Já o Jacobs não. O Jacobs diz, se a lei penal está vigente, ela deve ser reforçada. E como eu reforço ela? Reforçando a confiança que os demais membros da sociedade têm na norma. E como eu faço isso? Aplicando o direito penal. O problema é que nós temos no Brasil a denominada cifra negra da criminalidade. Aquela parcela de infrações penais que o Estado não toma conhecimento em razão do descrédito que as vítimas têm com relação à persecução penal, com o descrédito que as vítimas têm em razão daquele sentimento de ter que comparecer a uma audiência ou a uma oitiva numa delegacia e perder um dia de trabalho, um dia da vida por conta de um furto de uma carteira, por exemplo. Então, nós encontramos alguns embates, algumas traves para que essa função do direito penal, estruturante do direito penal, como a pregada por Gunther e Jacobs, seja aplicada no Brasil. A partir desses estudos do Gunther e Jacobs, surge a ressuscitação do direito penal do inimigo, que é o que eu falei para vocês. E um detalhe. Professor, o senhor falou para nós aqui que o conceito analítico do crime para o Klaus Roxin, ele era diferente daquele conceito analítico do crime pregado pelos finalistas, né, pelo professor dele, o Hans Welzel, que o Welzel dizia que crime, analiticamente falando, seria composto pelo fato típico, pela ilicitude e pela culpabilidade, segundo a teoria adotada em maior proporção no Brasil, que é a teoria tripartida do conceito analítico do crime. Fato típico, ilicitude, culpabilidade. O Gunther e Jacobs segue exatamente o que o Welzel disse. Crime para ele é fato típico, ilícito e culpável, não há nada de diferente do que nós estudamos nos bancos da faculdade. A questão é, a aplicação do direito penal servirá para fortalecer a confiança dos demais membros da sociedade de que aquela norma que foi colocada será cumprida. Já o conceito analítico do crime, por Klaus Roxin, que tem um funcionalismo dito moderado, dito teleológico, é diferente. Ele altera o conceito de culpabilidade e chama a culpabilidade como reprovabilidade. E nesse elemento, ele agrega a desnecessidade da pena como instituição que afasta a possibilidade de aplicar uma punição, o princípio da insignificância como um instrumento capaz também de afastar essa punição. Por isso, esses dois autores praticamente degladiam-se no mundo, na academia, sobre suas posições.
O que eu quero dizer é o seguinte. Se a função do direito penal para o Roxin é a proteção do bem jurídico, tudo que ele escreveu nesse manual, tem ele em versão espanhola, né? Não sei se tem no Brasil. Tudo que ele escreveu aqui vai ser fundado na proteção do bem jurídico. O conceito de conduta, o conceito de ação e omissão, o resultado, o nexo causal, a tipicidade penal vai ser construído em cima dessa teoria da proteção do bem jurídico. Ao revés, o Jacobs, da mesma forma, se defende que a função do direito penal é vigorar a norma, é garantir que a norma seja cumprida e aplicada, pois que só assim ele conseguiria que os demais membros da sociedade respeitassem a norma e gerasse a sensação de que o sistema está funcionando e continuará a funcionar, embora tenha havido um fato que colocasse esse sistema em uma mínima desordem. Ele vai trabalhar os seus conceitos, todos de dogmática, comportamento, aí conduta e omissão, resultado, tipicidade, nexo causal, excludentes de licitude, dirimentes da culpabilidade, tudo em cima disso, que a função do direito penal é reforçar as expectativas normativas. Daí, Jacobs vai um pouco além. Jacobs desenvolve o direito penal do inimigo, que eu vou falar já já. Eu quero só traçar para vocês, se eu tiver tempo, as principais diferenças entre o funcionalismo do Roxin e o funcionalismo do Jacobs. São 5 diferenças fundamentais. Então vamos lá? A primeira diferença é que no funcionalismo teleológico ou moderado do Roxin, tá? Para o Roxin, a preocupação, a função do direito penal é se preocupar com a finalidade de proteção dele, que é o bem jurídico. Já para o Jacobs, a finalidade do direito penal é de exercer a curatela, a tutela, a valorização da norma e, consequentemente, da pena. O Roxin entende que o direito penal, por ser focado no bem jurídico, ele exerce finalidades político-criminais. Ele deve ser recheado pela criminologia e pela política criminal. O Jacobs diz que o direito penal leva em consideração somente as necessidades do sistema social. Quais são as necessidades nossas, do povo que vive nesse sistema social? Roxin, do seu funcionalismo moderado, do seu funcionalismo leve, né, como a gente já traçou aqui, funcionalismo teleológico, diz que a sua teoria busca a proteção dos bens jurídicos indispensáveis ao indivíduo e à sociedade. Jacobs diz outra coisa, que o direito penal busca a reafirmação da autoridade do Estado de Direito, da autoridade do sistema jurídico. Enquanto para Roxin é o bem, o Jacobs é a norma. O Roxin diz que o direito penal trabalha com a teoria da pena, a teoria da prevenção geral positiva. O que é isso? A pena deve servir como um fato de inibição do crime. Ele não trabalha com a norma inibindo o crime. Ele trabalha com a pena aplicada. Já o Jacobs trabalha com outra coisa. Jacobs diz que a função da pena na sua teoria funcionalista penal é preventiva. Ela tem um caráter de prevenção geral. É voltada para todos os membros da sociedade. Olha aqui, gente. Ó. Esse cara descumpriu a norma,
o direito penal veio, foi aplicado a ele, ele está preso. Vocês que estão aí no corpo social, se fizerem o mesmo dele, receberão o mesmo tratamento que ele recebeu. E por último, para a gente encerrar as diferenças de um para o outro, Robson, ele cria a denominada teoria da imputação objetiva do resultado e integra isso ao tipo penal. A grande vantagem de Klaus Robson na sua teoria funcionalista foi desenvolver a teoria da imputação objetiva. E Jacobs não perdeu tempo também. Criou a sua teoria da imputação, que é fundada no descumprir a função que a sociedade espera, aquele que de alguma forma transgride os ditames sociais, ofendendo a lei penal, ao ser punido, servirá de exemplo, servirá de manejo de que o descumprimento da lei é punível, é punido, foi punido, está vigente a lei e ela serve para orientar os demais membros da sociedade. Bom, feitas essas considerações, eu vou tentar falar de uma forma bem breve do que vem a ser direito penal do inimigo, tá? Eu não sei se eu tenho tempo. Tenho tempo aí, Maria Gabriela? Como é que tá? Tem sim. Tem? Então, a gente está com 38 minutos. Tá, joia. O direito penal do inimigo, como eu comentei no início da nossa conferência aqui, ele tem uma fundamentação antiga, não foi Gunther Jacobs, o criador do direito penal do inimigo. Já nas obras sobre as teorias do Estado e as teorias do ordenamento jurídico, lá em Jean-Jacques Rousseau, Hegel, nós já encontramos pontos em que esses filósofos debatiam que o direito penal deveria ser aplicado sem dó e nem piedade a todos aqueles que cometessem graves sanções. Eu deveria ter um direito penal para aqueles que respeitam o contrato social, o pacto social. E deveria ter um direito penal voltado para aqueles que não se sentem membros desse corpo social, se portam como inimigos desse corpo social. E quando eu falo corpo social, eu estou falando em valores que são compartilhados entre os membros dessa sociedade, entre mim, entre você, entre vocês que nos assistem. A valorização da vida, a valorização da educação, da preservação do patrimônio público. Todos aqueles que compartilham desses valores fazem parte da sociedade, segundo Jacobs. Todo aquele que descumpre isso é inimigo. E a ele eu tenho que aplicar um direito penal próprio para um estado de guerra. Porque se ele não está dentro, não aceita as nossas regras, se ele se comporta de uma forma beligerante ao nosso sentido de sociedade, ele deve ser tratado como inimigo. E ao inimigo eu posso aplicar um direito penal com mínimas garantias. E eu digo mínimas garantias penais e processuais penais. O Jacobs resgata essas ideias de Jean-Jacques Rousseau, de Montesquieu, de Hegel, sobre as teorias de John Locke, sobre as teorias do Estado, da organização social, e traz isso mais modernamente para o direito penal de hoje, principalmente diante dos terrorismos, dos crimes de terrorismo, desses atentados que a Espanha sofreu, a França sofreu, os Estados Unidos sofreram, e algumas outras localidades no mundo foram vitimadas por isso. Essa onda terrorista, para ele, justificaria a revisitação desse direito penal do inimigo. E como característica, esse direito penal do inimigo, só para vocês terem em mente, ele tem uma característica de ser um direito penal que analisa o autor e não o fato praticado pelo autor. Eu tenho aí uma diferença, um marco divisório entre direito penal do fato, o que seria para nós membros do corpo social,
e direito penal do autor, para aquele que Jacobs considera como inimigo. Esse direito penal do autor, só para rememorar para vocês, ele foi utilizado pelos estados totalitários. Aqui, por exemplo, eu poderia citar que o direito penal do autor, já havia muita gente pensa no Hitler, né? Mas o primeiro a aplicar esse direito penal do autor foi a Igreja Católica, na caça às bruxas. Foi Torquemada, um dos grandes inquisidores. As encíclicas que foram buscar nas mulheres que, de alguma forma, não eram cumpridoras daquela visão de ser, menos ser, de Quasímodo, que eram vistas pela sociedade daquele tempo, eram consideradas inimigas, iam para a fogueira. A igreja matou muito, o Estado usou muito do direito penal para matar. Então, Adolf Hitler e Mussolini, que eu já ia falar, eles são como se fossem lagoas se comparadas ao oceano. O que aconteceu em grandes massacres, em situações em que o Estado ou a religião, e eu não digo só católica não, gente, estamos falando de todas as religiões que perseguiram mulheres e incrédulos. Nós podemos falar aqui nos conquistadores que dizimaram as populações indígenas das nossas terras, em todas as Américas. Eles se valeram do quê? De um sistema punitivo, porque consideravam os índios como inimigos. Então, esse direito penal do inimigo é muito mais antigo do que a gente pensa. Os senhores acreditam que Jesus teve um julgamento justo? A ele foi aplicado um direito penal do inimigo, aonde o julgador, que já o havia condenado, ainda aceitou um pedido de clemência e entregou o julgamento da clemência ao público. E salvaram Barrabás, né? Mas voltemos aqui à realidade, né? Aos nossos dias. O direito penal do inimigo foi usado como instrumento de coerção de todos aqueles subversivos ao fascismo. Mussolini soube usar muito bem os seus teóricos. Mussolini tinha Filippo Crispini, Filippo Gramsci e Alfredo Rocco, os maiores juristas da Itália, servientes a essa ideologia de punição das pessoas, simplesmente pela sua forma de existir, a sua forma de pensar, ou seu modo de se misturar na sociedade, de se parecer na sociedade. Se contrário ao Estado, o direito penal estava lá para puni-lo. Hitler foi um pouco mais além. Hitler, ele criou uma denominada... Ele não fazia nada em nome do Estado, e sim em nome da comunidade do povo. O discurso Völkisch, o discurso populista ou popularesco de Hitler, foi utilizado como instrumento de unificação do povo germânico, dos herdeiros do gen ariano, que uma criação dele próprio, para justificar toda essa questão em torno do mito germânico, pan-germânico, do mito ariano. E a partir disso, ele criou um direito penal do autor, um direito penal da vontade, aonde todo aquele que viesse a ser diferente do povo germânico era merecedor de uma pena. Hitler encomendou um projeto de código penal a 2 estudantes da escola de Kiel, chamado Dan e Schaffstein. Esses 2 professores, eram jovens professores, jovens estudantes, elaboraram as matrizes para a legislação penal nazista. E, ao final de tudo, Hitler se valeu de um dos grandes professores alemães. Hitler convidou Edmund Messinger, no rodapé do seu livro de penal, aí, do Rogério Greco, do Rogério Sanches, do César Roberto Bittencourt, enfim, de quem quer que você adote. Você vai encontrar uma citação do Messinger. O Edmund Messinger foi chamado pelo Führer para elaborar um projeto chamado Projeto Estranhos à Comunidade Germânica.
O projeto Estranhos à Comunidade nada menos era do que o estabelecimento de uma forma concatenada de um sistema fordista de aniquilação das pessoas indesejáveis. Então, esses professores, o Messiger era um jurista, também formado em filosofia do direito, elaborou esse projeto Estranhos à Comunidade através do direito penal e encontrou o seguinte obstáculo. Na Constituição de Weimar, que digo aqui, não foi alterada, não foi derrubada, da República de Weimar, é aquela república que surgiu pós Primeira Guerra Mundial, tá, gente? Aquela Constituição que vocês se lembram ao estudar o direito do trabalho, porque ela tem alguns dispositivos sociais, ela foi mantida no nazismo. E essa Constituição da República de Weimar, porque ela foi escrita, praticamente outorgada pelas nações vencedoras da Primeira Guerra, na cidade de Weimar, na Alemanha, ela literalmente ela foi mantida. E no ponto em que ela garantia o que nós conhecemos como o princípio da legalidade e da anterioridade penal, em que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, que estava lá nessa Constituição da República de Weimar, foi alterada segundo o que o professor Edmund Messiger orientou. Olha, eu não tenho como punir. Tudo bem, eu posso punir aqui determinadas pessoas que são subversivas à comunidade do povo, ao partido nazista. Eu posso punir as pessoas que praticarem determinados crimes aqui, que a gente vai elencar como o que no Brasil seriam os crimes hediondos. Para eles, eram os crimes que atentavam contra os valores da comunidade do povo. Agora tem um problema, senhor Hitler, Herr Hitler. Eu não consigo encontrar fundamentação para punir as prostitutas, os homossexuais, os portadores de deficiência, os ciganos e os judeus. O Hitler disse, o que eu preciso fazer para que eles ingressem nesse programa, nesse pacote de leis que darão estrutura ao meu regime nazista? O Messiger pensou e disse, nós precisamos alterar a Constituição. Nós precisamos retirar da Constituição esse dispositivo que garante a anterioridade da lei penal, porque aí um fato antes da sua tipificação poderia ser perseguido. E eu preciso tirar esse princípio da legalidade, porque se eu tenho um princípio da legalidade, eu preciso escrever tipos penais delimitados em seu âmbito de incidência. O Hitler pensou, bom, vou chamar o meu ministro da propaganda, Joseph Goebbels. E Goebbels fez o seu trabalho. Goebbels era um deputado, um orador excelente, conseguiu convencer todo o Reichstag a eliminar esse dispositivo da Constituição de Weimar e alterar o Código Penal. Lá no Código Penal, assim como no Código Penal brasileiro, há um retrato desse princípio da legalidade estrita e da anterioridade. Ou seja, só há crime, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, não é isso? Lá ele fez diferente, ele alterou o dispositivo que repetia o dispositivo constitucional para fazer a seguinte previsão: considera-se crime tudo aquilo que a sã consciência do povo alemão disser que seja. Essa sã consciência era de uma única pessoa, Adolf Hitler. Adolf Hitler pôs em prática o Holocausto através do direito penal. E ele se valeu dos denominados 5 passos para o estabelecimento disso. A SS, a chamada polícia da política, né? Ela foi criada para pôr em prática a defesa do Führer, a defesa do partido, e era aquela polícia que exterminava e que pôs em enredo esse extermínio de tantas pessoas, não só judeus, ciganos, homossexuais, bissexuais, pessoas portadoras de deficiência, enfim. Bom, e aí eu vou dizer para vocês como se deu o Holocausto.
primeiro lugar, Hitler definiu quem eram os inimigos. Ciganos, judeus, homossexuais, prostitutas, bissexuais, portadores de deficiência, subversivos politicamente e os judeus. Ele definiu. Primeiro passo. Segundo passo, ele expropriou os bens de todos eles. Ora, os judeus eram ricos. Os ciganos têm os seus bens. As pessoas que eu quero perseguir têm dinheiro. Eu quero isso deles. Pá! Sequestra o bem de todos esses estranhos à comunidade. Esse foi o segundo passo. No terceiro passo, Hitler, após expropriar o patrimônio dessas pessoas, enclausura essas pessoas em guetos. Ele concentra essas pessoas num local com uma única finalidade: ir para o quarto passo. Encaminhar eles ao controle da SS, ao Einsatzgruppen, que é a SS, a polícia da polícia no regime nazi, e assim deportá-los para os campos de concentração, exaurindo dessas pessoas estranhas à comunidade, toda a força de trabalho possível até a morte deles, ou a sua aniquilação nas câmaras de gás e a desintegração de qualquer vestígio nos fornos crematórios. Esses são os 6 passos que foram tomados por essa política de estranhos à comunidade, que são retratos de uma política, um direito penal do inimigo. Né? Nós poderíamos aqui, para encerrar o nosso bate-papo, não sei, acho que eu já estou falando um bom tempo. Temos 8 minutos. Nós vamos encerrar aqui rapidamente, que eu vou trazer para vocês as características do direito penal do inimigo. Nós temos 6 características. A primeira delas, o direito penal do inimigo viabiliza a antecipação da punibilidade, com tipificação de atos preparatórios, com as mesmas penas dos crimes consumados. Característica número 2. Também viabiliza a antecipação da punibilidade com a criação de tipos penais que criminalizam a mera conduta do indivíduo. As pessoas são punidas por aquilo que elas fazem na sociedade, sem que haja qualquer lesão a bem jurídico algum. Terceira, há uma antecipação da punibilidade, da punição, com a criação de tipos penais que punem os denominados crimes de perigo abstrato. Quarta, há uma desproporcionalidade gigantesca entre as penas. As penas são absolutamente desproporcionais, a ponto de que um crime de homicídio de uma pessoa da comunidade, praticado por outro membro da comunidade, tivesse uma pena limitada a 20 anos, enquanto que a pessoa, por ser judeu, era condenada a trabalhos forçados e à morte, simplesmente por ser judeu. Quinta característica, ao surgimento das denominadas leis de luta ou de combate. Aqui no Brasil nós temos exemplo: pacote anticrime, lei de crimes hediondos, e o regime disciplinar diferenciado no cumprimento da pena, o isolamento celular completo. E por último, para a gente encerrar, não menos importante, a aniquilação ou a restrição em demasia das garantias penais e processuais penais a esses taxados de inimigos do Estado. Bom, pessoal, eu fico aqui agradecido de vocês terem me ouvido. Espero que eu tenha agregado algum conhecimento a vocês. Espero que eu tenha sido claro. Agradeço imensamente esse convite que veio da Maria Gabriela. Pode contar comigo sempre que vocês quiserem. Eu sou criminólogo, não sou bem um professor de direito penal. Eu estudo a criminologia há muitos anos. Eu pratico criminologia. E, além de estudar um pouco de dogmática, um pouquinho eu sei, um pouquinho, o pouco que eu sei eu tentei passar para vocês, podem ter certeza, mas estou aí à disposição de todos. Agradeço demais a vocês por terem me ouvido e devolvo aí para a nossa grande anfitriã, que é a Maria Gabriela. Obrigado. Eu que agradeço imensamente. Foi uma live sensacional.
de muito aprendizado, de fácil, é um aprendizado palatável, porque com muitos exemplos, mas com uma grandiosidade, falou da doutrina de Deus, falou de tudo. Olha, eu não tenho nem como agradecer. Aliás, tenho, convidando para uma próxima, para que a gente também fale de Zaffaroni, fale de bastante coisa. Sim, Zaffaroni, você pode ter certeza que você vai contar comigo aqui. Eu venho com o maior prazer. Eu queria deixar para você, eu vou te mandar para o seu endereço, tá? Para você sortear. Esse é o meu livro que saiu pela Tiran, Fundamentos do Direito Penal Mínimo, abordagem criminológica. Eu não sei como é que você vai sortear aí, mas me passa o seu endereço para eu te enviar. Bom, eu vou sorteá-lo sim. Eu estou pensando em alguma coisa ligada a não só as pessoas que aqui estiveram, mas que respondam alguma coisa. Eu vou contactando o doutor para ver se a gente pensa junto. Ou para a próxima live, a gente também faz um sorteio já do livro também, porque eu tenho certeza que o livro também aborda Zaffaroni, né? E assim, muito obrigada. Sinta-se sempre muito bem-vindo aqui no meu perfil, no perfil da Redoma. E nós, com certeza, aprendemos muito com o doutor. Um excelente final de semana e parabéns, não só pelo currículo, mas pela didática e por ser um influenciador de mentes, porque a coisa mais bela é ser professor. Eu acho isso lindo. Quando a gente enxerga que o aluno está aplicando aquilo que a gente falou. Isso é maravilhoso. Parabéns. Obrigado. Forte abraço. Fico muito honrado. Obrigado. Um abraço para vocês, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Contem comigo mais uma vez, quando vocês quiserem. Prazerzão. Com certeza. Prazer. Obrigado. Fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal, por ter nos prestigiado. Obrigado aí, Monique. Tchau, valeu. tchau. Tchau, Gabi. Tchau, tchau. Valeu, Monique. Tchau, tchau.